revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally heard. I still for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever for your name, we'll never be ashamed of you. I praise, and all we had to take it up.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para estarmos dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que você seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o valor da perseverança. Temos tido dias atribulados, passamos por grandes tribulações e nós vamos hoje falar um pouquinho
sobre a perseverança. Vamos nos colocar na presença do Senhor para estarmos iniciando a nossa aula de hoje. Paizinho querido, na tua presença, eu quero te agradecer, porque tu és bom, tu és maravilhoso, e o Senhor nos conduz, ó Deus, pelo um caminho de perseverança, Pai, para que nós possamos um dia encontrarmos a glória diante da tua presença, Senhor, aí nos céus. Ó Deus, que nós possamos entender esses dias que temos que perseverar segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor nos ensina, segundo aquilo que o Senhor nos revela na tua palavra. Dar-nos uma manhã abençoada, um domingo abençoado. Entre no lar de cada amado, para que cada um receba a bênção do Senhor, Pai. Que essa semente que está sendo semeada, ó Deus, nesta manhã, possa frutificar no coração de cada amado, Pai. De cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. O nosso texto que nós vamos estar lendo, ele está em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Esse é o texto que nós vamos estar lendo na nossa lição de hoje. E o nosso versículo para memorização é: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja anotando aí os versículos, para que depois você possa estar repassando essa aula e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E o nosso capítulo é Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. E Romanos 12, do 11 ao 13 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sendo paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui hospitalidade. Segue a hospitalidade. No versículo 1, o apóstolo Paulo começa falando uma afirmação muito poderosa, que diz que fomos justificados mediante a fé. O que significa ser justificado? A palavra justificação vem do hebraico, que significa fazer justo, né? E a nossa palavra introdutória de hoje sobre a perseverança no grego pode ser traduzido permanecer. Então, perseverança é permanecer, é tolerar, é uma constância. Podemos também definir a perseverança como uma capacidade, um esforço sustentável de um serviço ou de um ideal. Isso é ser uma pessoa que está na perseverança, que está perseverando naquele objetivo. Também a palavra justificação vem do hebraico, né, como eu já falei, e ela significa justo. Já no Novo Testamento vem do grego, que quer dizer inocentar. Então, declarar e tratar como um justo. Então, em outras palavras, o que quer dizer quando fala fomos justificados?
Vamos entender por que fomos justificados. Quando fala que nós fomos justificados, então aqui ele está mostrando a justificação que nós tivemos através de Cristo Jesus, né? Quando Cristo Jesus se derramou, se entregou à morte lá no Calvário por mim e por você. Derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados. A palavra de Deus nos mostra que nós fomos ali justificados. Então, quando ele olha para nós, ele vê as nossas vidas, ele vê homens e mulheres que foi declarado através do sangue de Cristo, pessoas salvas, inocentes, né? Fomos já justificados, mas também ele olha e vê pessoas cheias de pecado, né? Pessoas que estão precisando perseverar, né? Pessoas que estão precisando reconhecer Jesus Cristo ou então reconhecer os seus pecados e confessar os seus pecados. Um detalhe importante, né, desse estudo é que nós temos que aprender a cada dia com o sofrimento, porque cada um de nós passamos por lutas, por tribulações, e muitas vezes por grandes tribulações que tornam-se um sofrimento, né? Parece até contraditório, mas a palavra alegria, ela é um pouco reflexível ao pensarmos perto do sofrimento, né? Mas, observando o que o texto nos diz, ele diz assim: a tribulação produz a perseverança. Então, vejamos que a tribulação ou o sofrimento, ele produz em nossa vida algo importante. Então, hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a perseverança, a experiência, a esperança e o temor, né? Se você quiser anotar aí os textos, né? Você vai ver falar sobre perseverança em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, sobre a experiência em Romanos 5, 4, e a esperança em Romanos também 5, 4, e temor no Salmo 119, 67. Né? Esses textos nos mostram também sobre o peso da glória, 2 Coríntios 4, 17, e sobre a disciplina, Deuteronômios 8, 5. Né? A perseverança é uma escola, ela nos ensina, né? Ela nos traz conhecimento para que nós possamos ter uma mudança de caráter, que nós já falamos sobre caráter. Então, quando nós começamos a ter mudança de caráter, nós vamos nos alimentando da esperança e vamos nos aperfeiçoando com as vitórias adquiridas na perseverança e vamos sendo uma pessoa moldada por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Né? O propósito do apóstolo Paulo, respondendo aqui no verso do 1, justificando, pois, mediante a fé. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida inteira buscando uma maneira de ser justificado diante de Deus, né? As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, mas não estão verdadeiramente servindo a Jesus Cristo, mas apenas fazendo obras que agradam a homens. E hoje o que nós temos visto e que nós temos ouvido Deus falar é exatamente isso. Que nós temos que perseverar, né? Que nós temos que estarmos servindo verdadeiramente a Jesus Cristo, né? Através da lei de Moisés também, nós podemos ver a verdade única de várias coisas que justifica
que é a fé. Foi isso que Paulo diz, que nós somos justificados mediante a fé. E tem mais, por conta dessa justificação, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que está escrito em Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. Se você for ler todo o capítulo 3 de Filipenses, você vai ver que Paulo fala a respeito de muitas qualificações que tinha. E ele foi circuncidado no 8º dia, conforme a lei mandava. Ele era da linhagem de Israel, mas precisamente da tribo de Benjamim. Ele fazia parte de um grupo mais zeloso da lei, que eram os fariseus. E ele era conhecido uma pessoa irrepreensível, de acordo com a lei. E ele foi discípulo de um dos maiores mestres da época, um homem chamado Gamaliel. E no versículo 9, ele conclui dizendo que a justificação dele não veio nada disso. Não, veio da lei ou da obediência dele, mas veio da fé em Jesus Cristo. Então, a justificação dele veio através da fé em Jesus Cristo. Não veio da lei, não veio do que os homens falavam, mas veio pela fé em Cristo Jesus. Voltando para Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi outorgado. Em outra versão diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Pois ele derramou através do Espírito Santo que ele nos deu. Basicamente, nessa versão, ela troca a palavra, confunde pela palavra decepcionado. E que, na verdade, essa tradução mais fiel e original. Então, a Bíblia diz que a esperança que nós temos em Deus não nos decepciona. Então, meu amado, que nessa manhã você possa saber que a sua esperança, a sua perseverança e a sua esperança em Deus, ela jamais vai te decepcionar, se você estiver confiando realmente que Deus está no controle de todas as coisas e você tem depositado essa confiança no Senhor. Só que antes de nós chegarmos nesse nível de esperança que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos passar por um processo que está no versículo 3, que diz assim: e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a esperança, e a experiência, e a experiência a esperança, e como se fosse uma escala. Então, nós temos que subir degraus, né? É como se fosse degraus que estamos subindo, né? Vou ler novamente para você essa parte, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, temos esperança em Cristo Jesus. É como se fosse uma escada que você vai ter que subir. Para que você possa chegar no topo dessa escada, você precisa subir degrau por degrau, né? E passar cada dia de tribulação na perseverança e aprendendo na experiência qual deve ser a nossa resposta diante de cada degrau, né? Diante de cada degrau da vida, nós temos que ter uma resposta, nós temos que ter a perseverança, né? Nós temos que nos posicionar. Então, hoje, Deus está convidando cada um de vocês, Deus está me convidando, Deus está nos convidando como Igreja de Cristo, para que nós possamos nos posicionar
no valor da perseverança, né? Nós possamos não só falar a palavra perseverança, mas nós sabemos qual valor tem a perseverança, né? Ele tem um valor precioso, né? Que nós estamos aprendendo cada passo aqui da aula. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a tribulação. O primeiro degrau, então, da tribulação são as situações que o próprio Senhor permite que nós passamos em nossas vidas. Cada um de nós passamos um certo tipo de tribulação. Cada um de nós passamos um certo momento da vida onde nós somos atribulados de alguma forma. Mas sabe que o melhor nisso tudo é que ele sempre tem uma finalidade diante das nossas tribulações. Ela vai trazer em formato melhor para o meu caráter de cristão. Ela vai trazer uma forma melhor no meu agir, no meu falar, no meu pensar. E ela vai trazer uma maturidade para que você possa passar cada tribulação sabendo se comportar como um filho de Deus. Né? E que sempre nessa finalidade você possa estar buscando do Senhor as respostas. Por mais que você não consiga entender o que está acontecendo, por mais que você não consiga enxergar, né, com seus olhos naturais, sempre Deus tem um propósito por trás das tribulações. Não foi à toa que Paulo escreveu e que ele se gloriava, abre aspas, ele alegrava, fecha aspas, nas próprias tribulações, porque ele sabia que havia valor nesse tipo de sofrimento, né? Então ele diz aqui que ele se alegrava nas tribulações. Será que se pode dizer isso hoje? Você se alegra diante da sua tribulação? Será que eu me alegro diante das minhas tribulações? Então, o que a palavra de Deus está dizendo que nós temos que nos alegrar, né? Conforme nós vamos realmente tendo maturidade, nós conseguimos nos alegrar diante da tribulação. Eu já contei várias experiências minhas, pessoais, da minha família, que nós passamos e que lá atrás a minha maturidade não se alegrava, mas quando a gente vai olhando para trás e vendo cada dia o que o Senhor fez diante de cada luta, de cada tribulação, de cada situação que vivemos, nós nos alegramos porque nós conseguimos enxergar a grandeza do Senhor. Nós conseguimos ver o poder do Senhor foi tão grandioso, milagroso, que nos trouxe, nos sustentou até aqui. E que todas as tribulações que passamos, cada experiência, ela realmente serve para que nós possamos testemunhar o nome de Jesus Cristo, que nós possamos anunciar Jesus Cristo para as nações, para as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos e conhecidos. Então, a palavra tribulação significa pressão, né? Ou alta pressão. Então, quando nós passamos por tribulação, é como se nós estivéssemos dentro de uma panela de pressão, sendo pressionado, né? Nós estamos ali sendo amassado, né? Sendo transformado. Nosso caráter tem que ser transformado. E muitas vezes existem muitas pessoas que passam tribulações, elas preferem murmurar e não param, né, para buscar a resposta do Senhor, para acalmar o seu coração, para saber, né, o que faz eu passar a tribulação. Primeira coisa, muita gente acha que passar a tribulação porque ela está em pecado. Não é, passar a tribulação não é que você está em pecado. É que você precisa crescer como um filho de Deus, como uma filha de Deus, né? Todos nós passamos por tribulações. Nós somos seres humanos, né? Jesus passou aqui, né? Se tornou carne, homem, né? E nós temos que entender isso, que nós passamos por tribulações, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, nós possamos nos tornar
um entendimento de que o valor da perseverança, ele é precioso. A palavra tribulação significa, então, pressão ou ato de pensar, né? E qual a diferença entre um carvão e um diamante? Você já parou para pensar? Aí você vai me falar assim, nossa, irmã, é uma diferença muito grande, né? Um carvão, um pedaço de madeira preta, né? Um diamante tem um valor, né? Então, qual é a diferença entre um carvão e um diamante? Além do valor comercial, é claro, se você for olhar a estrutura molecular deles, eles possuem basicamente a mesma composição. Eles são formados de carbono, mas eles têm uma grande diferença. A grande diferença é que entre o diamante e o carvão, é que eles foram submetidos a grandes pressões de temperatura debaixo da terra. E, em outras palavras, foi a pressão que trouxe o valor para o seu diamante. O Senhor usa as tribulações para nos transformar como uns verdadeiros diamantes valiosos. Meu amado, minha amada, que nessa manhã você possa saber que você é um diamante, que tem muito valor. Onde nós podemos encontrar esse princípio na Bíblia? Você já se lembra de alguma lição que você tenha aprendido através da tribulação? Você lembra alguma coisa que você aprendeu diante da tribulação? Para pensar. Qual é o valor da tribulação? O segundo degrau é a perseverança, né? Segundo lá em Romanos 5, a perseverança. Nesse contexto de Romanos 5, a perseverança é você continuar dando a resposta certa a Deus, mesmo no meio das tribulações, né? É você continuar orando, é você continuar buscando, é você continuar tendo fé firme e firmada no meio das dificuldades. Porque quantas pessoas não desistem de continuar, não desistem, por quê? Porque não aguentam a pressão. Então, que você possa entender que quanto mais você for pressionado, quanto mais você for apertado, né, para seguir a perseverança, mais você estará sendo preparada, mais você estará sendo moldado o seu caráter. Nós temos um exemplo disso lá em Atos 2:42, que é perseverarem nas doutrinas do apóstolo e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia está falando aqui dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, né? Eles perseveravam, né? Eles tinham a comunhão, eles partiam pão, partiam e dividiam as suas orações. Você faz a ideia da pressão que esses homens passaram? Jesus tinha morrido, ressuscitado e não estava mais fisicamente com eles. E eles tinham acabado de descobrir que tudo o que estava fazendo na vida inteira era errado, era só uma religião perante os homens. Eles não tinham uma estrutura de igreja como nós temos hoje, bonita, que eles poderiam chegar, sentar, compartilhar. Eles estavam correndo o risco de ser presos e mortos. Então foi um tempo de muita pressão na vida dos discípulos. Todavia, o melhor de tudo isso é que por meio dessas pressões eles fizeram questão de perseverar, de continuar fazendo e seguindo firmemente, passo a passo, o que Jesus havia lhe ordenado. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria os passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Olha, só o que Tiago está dizendo aqui é que nós temos que ter a alegria de passarmos por várias tribulações, porque assim nós temos a perseverança, e uma vez que nós temos essa perseverança, nós somos transformados por Deus, o nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada, o nosso caráter é transformado. Esse valor da perseverança, meus irmãos, nesse tempo de tribulação que temos passado, é não desistir, é tempo de perseverar em Cristo, é tempo de perseverar em anunciar Jesus, é tempo de perseverar em orar, é tempo de perseverar na fé. E que você acha que nós devemos perseverar? O que você acha? Nós devemos perseverar? Sim, porque a perseverança é tão importante na vida, porque ela também nos traz a experiência. E o último degrau, né, nós temos que estar subindo, é a experiência. Na verdade, a experiência é um resultado da perseverança. A palavra experiência nesse texto significa aprovação. Depois de nós termos passado, né, pela perseverança, nós temos que ser aprovado. Então, a experiência, ela nos traz essa resposta, ela nos traz a aprovação. Então, ter experiência é ter a aprovação de Deus em meio à tribulação. Ter experiência é ter a aprovação de Deus em meio à tribulação. Que coisa maravilhosa, né? Receber a aprovação de Deus em meio a tanta tribulação, a dias tão difíceis, a tempos difíceis. Lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, diz assim, aqui nessa passagem nós vemos que os irmãos da igreja da Macedônia estavam enfrentando uma crise financeira terrível. A Bíblia diz que a situação deles era de profunda pobreza. Todavia, no versículo 2, nós vemos que qual foi a resposta deles, que eles deram. Porque no meio de muita prova, de muita tribulação, manifestavam a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em graça, em grande riqueza, a sua generosidade. Percebe que por mais que eles estivessem em crise, eles permaneciam na alegria e faziam questão de continuar contribuindo com a obra, eles faziam questão de estar ali fazendo o ministério, continuando com alegria na palavra, como a palavra de Deus menciona. Isso é um resultado de perseverança, porque eles testemunhou, né? À medida que eles tomaram posse da perseverança daquele momento, Paulo diz assim que ele poderia muito bem ter recusado a oferta deles, com a desculpa de que eles não tinham condições. Só que Paulo sabia que o momento deles era de tribulação e eles precisavam perseverar e dar a resposta certa a Deus. Então, no final da atitude deles, se tornou um motivo de testemunho para Paulo. Esse texto fala sobre ser aprovado na questão financeira, mas é um princípio também. Então, nós temos que ver e observar que vale a pena tudo aquilo que nós fazemos na perseverança e obediente e seguindo aquilo que a palavra de Deus nos instrui, porque a palavra de Deus nos ensina que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança, e a esperança produz a esperança. Se você continuar lendo o capítulo 5 de Romanos, você vai ver que Paulo nos dá um belo motivo para colocarmos nossa esperança em Deus. O fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, é lógico, dele segue-se Deus, já nos deu tudo o que mais nós precisávamos, né? Nós éramos pecadores e ele vai e nos resgata e nós nos tornamos filho absoluto de Deus. Por isso nós podemos esperar grandes coisas do Senhor, e sabendo que você não vai se decepcionar se você continuar no valor da perseverança em Cristo Jesus, né? Que você possa, nessa manhã, estar meditando nessa palavra
para que você possa estar crescendo, subindo esses degraus na perseverança, sabendo do grande valor que é um cristão conhecer o valor da perseverança. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte o fim dos teus dias. Porque aos meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Meu amado, que Deus possa estar te abençoando, né? Que a perseverança é uma das chaves para o grande sucesso do cristão. É um aspecto divino de Deus. É impossível construir uma história digna e constante se você não tiver a virtude preciosa se você não tiver a virtude preciosa e ser o seu caráter moldado e constante na perseverança. Que Deus possa estar te abençoando nesta manhã. Que você tenha um domingo maravilhoso e abençoado, né? Que Deus possa estar cada dia abençoando, que você possa continuar permitindo que o Senhor possa moldar o seu caráter, que você possa ser realmente um filho de Deus que esteja conhecendo qual é o valor da perseverança. E que se você estiver passando neste dia por tribulações, eu quero estar orando por você agora, para que o Senhor possa estar dando um refrigério, para que você possa suportar essas tribulações e ser um grande vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, porque a tua palavra tem falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a perseverar. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, o grande valor da perseverança como filhos. A tua palavra tem grandes exemplos, como Paulo nos ensina, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão assistindo nesta manhã, que em nome de Jesus, onde estiver chegando a minha voz, no lar que estiver entrando, a bênção do Senhor possa entrar nesse lar, para a glória do teu nome, Pai. Quero que, se tem algum passando por lutas, tribulações, possa perseverar em Cristo Jesus. E que cada um deles possa seguir, Senhor, os teus passos, como diz a tua palavra, e não desistir de ser filhos e filhos amados do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe ricamente esse dia, esse domingo, que possamos ser um dia abençoado pelo Senhor em família. Abençoe cada lar, em nome precioso de Jesus que eu oro a ti e te agradeço. Amém. Amém, meus amados, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar nessa manhã. Que Deus abençoe o lar de cada um, em nome de Jesus. Amém.